Olá! Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast. Chama o Jurídico, o Condomínio Pode. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores. LCD Condomínios, administradora de condomínios aqui na cidade de Porto Alegre. Sinusvale Engenharia, que atende a área da Grande Porto Alegre e Vale dos Sinos. Além dos nossos apoiadores institucionais, SEX, Anacom, Condomínios pelo Mundo e Conase. Hoje nós temos uma convidada muito especial que a SEX nos deu de presente, a nossa comunidade expert em condomínios, a doutora Bruna Refati, que em março deste ano de 2025 fez um evento maravilhoso voltado para síndicos lá na cidade de Cascavel, em que eu e o Ramon estivemos presentes para palestrar para todos os síndicos. A Bruna, além de advogada, também é professora. Ela tem um curso para síndicos que ela vai falar um pouquinho no episódio de hoje também sobre esse curso. Agora eu vou passar um pouco para o Ramon fazer as considerações deles. E antes disso, lembrando, você já nos segue nas nossas redes sociais? Já viu que nós estreamos no TikTok? Segue no TikTok, nos siga no Instagram, segue o canal e ativa o sininho. Olá, Ramon, tudo bem? Tudo bom, Marcinha? Tudo bom, pessoal? Que alegria! Sempre é muito bom a gente estar aqui gravando, contribuindo, compartilhando conhecimento. E essa nossa segunda temporada, ela tá de casa nova e os nossos convidados, eles estão cada vez mais, nós estamos cada vez mais aumentando aqui a régua, como a gente fala, subindo a régua. E hoje é uma grande alegria receber a Bruna, lá do Oeste Paranaense, né, grande cidade de Cascavel, que a gente teve a oportunidade de estar lá. A Bruna nos recebeu muito bem, organizou um grande evento. Tô com muita vontade de voltar lá para o ano que vem de novo, né? A gente vai, gosta e retornamos, né? E quero fazer uma saudação especial a vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando. É por vocês que a gente traz todos esses palestrantes da área do direito condominial, pessoas de todo esse Brasil estão e vão passar aqui por esse podcast, trazendo um pouquinho do seu conhecimento, um pouquinho da sua vivência, da sua experiência neste universo chamado condomínio. Doutora Bruna, seja muito bem-vinda, está conosco aqui de maneira online e passamos a palavra a você para suas considerações iniciais e apresentação. Bom dia, pessoal. Que honra estar aqui com vocês, doutora Márcia, doutor Ramon, que além de colegas de profissão, são meus amigos, e sinto muito honrada de receber o convite de participar do podcast, que com certeza já é um marco na advocacia condominial, e foi desde o seu primeiro episódio um sucesso, né? Porque realmente isso, a gente precisa levar o síndico mais conhecimento, para que eles não se sintam tão sozinhos, né? A síndicância, ela é um pouco solitária, e com certeza com essa quantidade de conhecimento, cada episódio, né, cada palestrante que vem aqui, cada convidado que vem aqui, com certeza revigora aí os nossos síndicos, né? E também aquele condômino que gosta de se atualizar, que gosta de ficar por dentro. Com certeza é uma honra para mim estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Aqui direto do Oeste do Paraná, do interiorzão, próximo ao Foz do Iguaçu. Obrigada pelo convite, gente. A gente que agradece, Bruna. A gente que agradece pelo teu tempo, a disponibilidade aí. E vamos entrar no nosso assunto de hoje, né? Que o nosso assunto de hoje, eu não sei, eu tô desconfiado que ele só existe em teoria, né? Nos condomínios. Ele não é real, né, Bruna? Não. Gente, é só tema de petição inicial. É só tema de petição inicial, de livro, né? De palestra, de aula, assim, mas não é vida real. Pessoal, em outras oportunidades aqui nessa bancada, a gente sempre dá uma pincelada, um briefing sobre essa figura que é com muito pesar que a gente fala isso, a gente não é uma coisa que se orgulha. Condomínio é um ambiente que a gente se orgulha muita coisa que acontece ali dentro, né? Mas esse ponto aqui, ele é um fator presente que a gente tem que conversar. A gente tem que palestrar, a gente tem que escrever, a gente tem que prevenir, combater, né? Que é a figura
do antissocial. A doutora Bruna vai nos trazer aí o que é essa figura, como é que a gente identifica, o que o síndico, né, qual é o papel aí de síndico, administradora, jurídico e todos os demais aí envolvidos nesse contexto dessa figura que desvirtua as regras, a harmonia do mundo condominial. Conta para nós, Bruna, vamos dar início aí a essa figura, como é que, trazendo um pouco dos teus casos, o que tu enxerga e o que você sempre recomenda aos síndicos. É interessante falar sobre essa figura, porque a gente conhece ela, nós trabalhamos com condomínio, conhecemos ela face a face. Muitas vezes ali, como jurídico do condomínio, a gente encontra esse cara nas assembleias, né? Ali nos corredores do próprio condomínio, no hall, e a gente sabe que o síndico ele convive e muitas vezes fica amarrado com o que fazer, como agir, né? Então, quando a gente fala de condomínio social, a gente antecede um pouquinho para falar sobre os limites do direito em condomínio, tanto pelo lado do morador do condomínio, quanto pelo síndico também, né? Se nós formos falar de propriedade em si, né? O direito de propriedade não é absoluto. E muitas vezes, quando a pessoa ela entra morar em condomínio, ela acha que ela pode fazer o que ela quiser. Se ela tiver ali, fechou a porta do seu apartamento, da sua unidade, eu posso fazer o que eu quiser. Né? E não é assim que funciona. E quando você decide morar em condomínio, você tem que estar apto, então, a se aliar àquelas normas, né? E compreender que você não está sozinho no ambiente, você tem uma fração daquele ambiente. E aí que as situações começam a se desvirtuar muitas vezes quando não se entende essa premissa. Então, você mora em condomínio, você mora no ambiente coletivo, e o coletivo se sobrepõe ao individual. Quando nós falamos em direito de propriedade, claro, você tem o total direito a resguardar o seu patrimônio, a resguardar o seu ambiente dentro da sua casa, enfim, mas o teu limite vai até onde começa o limite do outro. E aí, falando em condomínio antissocial, né, dentro da questão do abuso do direito, porque, claro, o morador de condomínio, aquele que está gozando da posse do imóvel, ou mesmo aquele que é proprietário, que loca o seu apartamento, você tem direitos resguardados de acompanhar como está esse condomínio, como estão as prestações desse condomínio. Você tem o total direito de usar e gozar da sua unidade, desde que não cause danos aos demais, né? Aqueles que convivem com você, que são coproprietários e são condôminos igualmente. E aí as pessoas dentro disso hoje, Ramon e Márcia, a informação ela está muito presente. Então você digita lá no Google, posso escutar volume mais alto, direito de o silêncio é absoluto, a lei do silêncio, de que horas a que horas ela funciona. E aí tem lá que você pode fazer dentro da sua casa, num site específico lá, que o teu direito de propriedade é absoluto, enfim, e aí você pega aquilo como verdade, e o que o síndico fala, o que o jurídico fala, você simplesmente finge que não existe, porque você pegou lá no Google uma informação de que você pode fazer aquilo, ou mesmo que você pode fumar dentro do seu apartamento, na sacada, e isso não se perturbar os outros ou não, não interessa, eu estou dentro da minha casa, eu faço o que eu quiser. Vocês não veem isso aí? Não tem muito disso também, gente? Nós temos bastante esses problemas aqui, porque realmente é isso, as pessoas, o síndico ou até o próprio vizinho, que muitas vezes a gente trata do direito de vizinhança nisso, ele vai lá, tenta conversar com o vizinho da porta ao lado, da porta à frente, para informar, olha, você está excedendo os seus limites. E a pessoa vem e diz, não, eu estou dentro da minha casa, eu faço o que eu bem entendo. Muitas vezes está ocorrendo casos de agressão dentro daquela unidade. E ocorre que quando chega, a gente precisa chegar no limite de chamar a polícia para tentar intervir, a pessoa diz, não, eu faço o que eu bem entendo dentro de casa. E aí, um outro problema que a gente nota muito aqui, não sei se aí também, Bruna, que os condôminos, eles querem que a solução seja tomada ligeiro. Eles não estão nem aí pela o que a gente chama a jornada do condômino antissocial. Eles não querem que sigam os passos. Eles não conseguem entender a necessidade da jornada do condômino antissocial dentro do condomínio para ingressar
com uma futura ação para essa expulsão. Eles não conseguem entender que nós estamos tratando do direito de propriedade, que é um direito constitucional. Como é que tu consegue lidar aí, nesses casos? Tu chama uma assembleia para dar essa explicação para os condôminos, faz uma circular para explicar. Como é que vocês tomam esse partido nesses casos? Não, sabe, Márcia, que é engraçado que as pessoas, elas imaginam que tudo tem que ser... Hoje, né, a gente vive num mundo que tudo tem que ser momentâneo ali, rápido, enfim. E os síndicos às vezes me questionam, olha, estão reclamando de barulho já, o que que eu vou? Vou lá, bato na porta, o que que eu faço? Você não tem poder de polícia, né? O síndico, ele não é a polícia, ele não pode ir lá, e nem deve, né, para não ocasionar e trazer para si uma problemática muito maior. Então, o ideal é que o síndico, através da comunicação, ele faça aí vários comunicados, converse muito com a sua sociedade condominial para explicar realmente o seu papel, porque as pessoas, elas não entendem o papel do síndico, e aí elas acham que o síndico é o responsável em tomar todas as suas dores e resolver todos os seus problemas. Ali, quando nós estamos falando de um problema pontual, né? Tem a questão do direito de vizinhança, que às vezes uma situação de perturbação, uma situação de realmente extrapolar o limite ali, mas só contra uma unidade, só uma pessoa se sente perturbada, nós estamos falando ali de direcionamento para o direito de vizinhança, e aí nós temos também a questão do direito condominial, quando esse abuso, né, esse excesso ali do seu limite, ele ocasiona um dano à coletividade. E aí, nesse caso, a gente sempre orienta, primeiro, o síndico, ele precisa, você síndico que está nos assistindo, tenha para si toda a documentação necessária para que você tire das suas costas a responsabilidade que é destinada aos condôminos também. Então, dentro da sua convenção, do seu regimento, tenha lá como você faz um termo de ocorrência, como que a pessoa vai chegar até você para dizer que está acontecendo alguma coisa, e diante dessa reclamação, quais são os passos que serão tomados ali, né? Porque se eu sei que a pessoa perturbou a situação, ou mesmo caso de violência doméstica, né? Fazer as cartilhas lá em caso de violência doméstica, o que que acontece? Se eu escuto, eu ligo imediatamente para a polícia, eu posso também notificar, cientificar o síndico do que está acontecendo, né? Enfim, então é muito importante que o síndico tenha o documento como seu apoio para tomar as decisões, né? Para administrativamente advertir ou notificar aquele morador que perturba o bem comum. O condômino antissocial é aquele que, utilizando da sua propriedade, da sua posse, enfim, ele acaba excedendo esse limite, e muitas vezes, e de forma reiterada. Então, é importante colocar isso também para os condôminos, quando as pessoas, elas vão ao síndico reclamar, que uma vez reclamando, como que está no regimento, qual é a atitude que será tomada, ele vai ser advertido, ele vai ser notificado, ele será multado de forma imediata, a progressão dessa multa é feita como? Né, com uma reclamação daqui 30 dias, ou se eu reclamar amanhã, ele já vai ser notificado novamente, como que isso funciona? O síndico, ele precisa trazer isso para uma assembleia, se o seu regimento não fala dessa questão da dosimetria, né, ou do aumento gradual das multas. E aí ele vai, então, quando acontece, né, aqui como que nós orientamos o síndico. Está recebendo essas reclamações, né? Ou você percebe que esse morador, ele está excedendo o limite e que está atingindo a coletividade, comece, então, já a documentar. Né? Comece a enviar informativos para ele, advertências, notificações, dias, horas, e comece a trazer esses condôminos para perto de você. O que você pode fazer de prova? Né? Você pode gravar, você pode escrever, fazer realmente um termo de ocorrência formal do que está acontecendo, para que você vá somando isso. Porque quando nós falamos de condomínio antissocial, para chegar na esfera judicial, nós não podemos só nos embasar em uma única situação, ainda que a pessoa tenha cometido algo que entendemos ser muito grave dentro do condomínio. Né? Mas o condômino antissocial é aquele que não é por uma vez que ele comete uma transgressão, mas que reiteradamente ele comete uma transgressão. Então, a gente orienta sempre o síndico utilizar muito da questão documental e
verificou que a situação está se tornando grande, leve para a Assembleia. Apresente para a Assembleia a situação e tracem os principais caminhos que vão ser seguidos nessa condição. Basicamente, é isso que eu acho interessante aí, Marcinha e Ramon. Eu, pelo menos, verifico muito aqui em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, não sei aí no Paraná se tem isso também. É um sentimento, e esse sentimento, ele representa, na prática, eu não sei se omissão seria a palavra certa, tá? Mas eu vou dizer assim, seria um deixar de agir, tá? Porque sempre aquele ditado, né? Nenhum incêndio começa grande. Todos eles começam pequenininho. O antissocial, eu verifico, quando a gente tem uma situação assim mais clara de uma pessoa quebrando o condomínio, xingando, ofendendo, claro que isso fica mais visível. Mas a gente tem aquelas condutas antissociais também, que elas transitam muito no limite, né? Uma hora elas estão de um lado do trilho do trem, outra hora elas estão do outro lado do trilho. Não, mas eu estou exercendo o meu direito de condômino, eu tenho o direito. E aí esse direito às vezes dá uma esticada para um lado ou para o outro. E o que eu verifico assim, ó, eu mapeio situações quando o síndico traz uma situação, olha, eu tenho isso aqui, daí eu digo assim, tá, mas me conta mais um pouquinho, quando é que isso aqui começou? Aí ele traz todo um histórico que começou de maneira muito tímida e a partir de uma omissão ela foi evoluindo e se chegou num cenário caótico que está ali. E eu tento orientar os síndicos, eu digo, gente, ninguém está dizendo que você tem que sair processando, não é essa a questão. Mas você tem que, lá no início, vamos conversar, vem aqui, né? Daqui a pouco começa a mandar e-mail, daqui a pouco vem uma notificação, começa a fazer uma construção por dois motivos. Uma, se você tiver que realmente a pessoa vinha ser enquadrada como um antissocial, você tem um histórico ali de diálogos, de tentativas e tudo mais. Mas mais do que isso, você demonstra lá no início um esforço da parte da administração do condomínio em realmente ver qual é a demanda daquela pessoa ali. Por que é que se tornou, né? E tudo mais. E aí vem uma coisa, Bruna, que eu acredito que isso seja uma situação que está presente em todo o Brasil, que muitas vezes, quando o síndico vem falar com a gente, nós temos que tirar essa pessoa, porque eu vi na internet que dá para expulsar. Aí tu faz aquela pergunta: quantas vezes tu notificou e multou? Nenhuma. Nenhuma, né? Então eu tento. Eu não sei como é que são os síndicos aí, mas aqui eles não têm, na sua grande maioria, essa questão. Não, deixa ele lá. Eu tenho coisa mais importante para fazer. Aí eu sou obrigado a dizer assim, não, só um pouquinho, gente. Quando o assunto é condomínio, tudo é importante. Não, né? Claro, tem as coisas mais urgentes que tem que serem feitas, mas também tem que estar dentro da rota essa discussão. E aí eu queria te perguntar, aí no Paraná tem também esse sentimento, não, deixa assim, vamos conduzindo aqui de uma maneira mais tranquila, sem precisar mandar e-mail ou fazer uma notificação mais formal, ou os síndicos, eles estão um pouco mais atentos, vamos dizer assim. E também uma outra coisa, antes de passar para a Bruna, não é só do síndico notificar, é ele fazer todas as anotações, receber e deixar registrado nos livros de ocorrência, porque muitas vezes o condômino vai lá, faz a reclamação, o síndico só escuta e não pede para fazer o registro. E isso pode trazer os problemas para isso que o Ramon falou. Como é que vai expedir uma notificação sem provas? Exatamente, tem muito, né? Hoje o WhatsApp é uma ferramenta do nosso dia a dia como advogados, né? E para o síndico mais ainda, né? Às vezes ele fica pendurado ali no celular por horas respondendo o pessoal ali no WhatsApp. E eles acreditam que essa conversa pelo WhatsApp ela já registra. E em partes ela pode até ser utilizada ali, né? Como fragmentos do que aconteceu, enfim. Mas o ideal é que ele tenha realmente um documento formal, seja por um termo o que ocorre, né, um termo de conduta, ou um e-mail que a pessoa escreva, enfim, e trace
lógica, né, do que acontece. Mas é muito comum, Ramon, muito comum o síndico entrar em contato conosco e falar assim, não, porque olha, a gente não aguenta mais, tá insuportável, nós já fizemos reuniões, já conversamos com os moradores, eu falei a documentação. Não, mas eles são testemunhas, todo mundo é testemunha. Mas é que a questão da testemunha, claro, ela é uma prova importante no processo, mas para você fundamentar uma ação de condomínio social, ela tem que ser muito mais documental. Né? Ela precisa trazer ali realmente hora, data, quando que aconteceu, ali naquele momento a pessoa está perturbando hoje, amanhã, depois a pessoa vai lá, escreve, diz o que está acontecendo. E até quando a gente fala dessa questão do síndico tomar a providência, hoje nós temos a legislação de stalking, de perseguição, então eu sempre falo para o síndico, olha, você precisa solicitar que o condômino ele faça essa descrição dos fatos de que está realmente ocasionando uma perturbação a ele, para que não fique algo direcionado a você. Ah, esse síndico está me perseguindo, né? Esse síndico ele não me deixa em paz. Mas se você não tem nenhuma documentação de que outras pessoas estão insatisfeitas ou perturbadas com aquela conduta, é claro que a pessoa vai achar que é você que está tomando as dores, né? E o síndico, ele não deve tomar dores, ele deve agir diante do regimento e da convenção. Então, aquele morador chegou para ele, porque muitas vezes você tem o síndico profissional, não mora no condomínio, ou você tem, igual tenho casos aqui de 21 blocos, 40 blocos, o síndico mora lá no outro lado, né? Nem está se incomodando com o cheiro de cigarro, com barulhos altos daquela unidade. Então, como que ele vai expedir uma notificação dizendo que a pessoa está incomodando, se ele não tem o documento que comprove que aqueles vizinhos daquela unidade estão se sentindo perturbados, né? Então, realmente, aqui também acontece, e até a gente explicar que focinho de porco não é tomada, como a gente fala aqui, o síndico realmente acha que dá para entrar com ação, que dá para mover, e até temos uma agora recente, né, que é um caso de perturbação de sossego, muitas brigas, né, xingamentos, violência doméstica, né, houve um caso de agressão contra um morador dentro do estacionamento, enfim. E aí é importante também o síndico ter acesso a essas câmeras, salvar a imagem dessas câmeras também para demonstrar, porque a gente pensa assim, né, como juiz, o juiz está ali, ele vai receber as duas informações. E o juiz, ele não sabe a índole nem do autor nem do réu. Né? Ele não está convivendo com aquela situação como nós estamos convivendo. Então, ele só vai receber os fatos e a documentação que você tem para provar o seu direito, ou o contrário, dentro de uma contestação. Né? Então, ele recebeu aquela inicial, que está ali dizendo que realmente a pessoa está perturbando, que ela vai contra o regramento do condomínio, né? Que ela não paga a dívida do condomínio, acaba por ocasionar um problema financeiro no condomínio por ausência de pagamento. Realmente incomoda a coletividade condominial, beleza. E cadê a documentação que prova isso? Porque eu falar para alguém uma coisa e não assinar de que aquilo realmente aconteceu, eu não ter documentações que comprovem essa conduta, é a mesma coisa que nada. No direito, a gente precisa provar aquilo que a gente alega. Né? Então, síndicos, tenham como base isso, saber que começou pequenininho, como disse o Ramon, né? Começou numa situaçãozinha, se essa situação pequenininha aqui, ela não for documentada através de um termo de ocorrência, através de áudios, vídeos, enfim, quando ela se tornar grande, você não vai conseguir demonstrar que é um comportamento reiterado. Mesmo? Aí o síndico também terá como responder por omissão nesses casos. E foi bom ali, Bruna, que tu trouxe a fala sobre a perseguição, sobre o stalking, que é algo que tem ocorrido e as pessoas têm que entender que é uma linha tênue que a perseguição ocorre. O síndico muitas vezes está exercendo a sua função. Ele não está ali perseguindo. E os condôminos querem que ele tome atitude. Mas às vezes essa linha tênue que chega no stalking, na perseguição, ela é atingida e isso pode trazer danos para o condomínio e para o síndico principalmente. Isso é muito importante que todos saibam, que muitas vezes a exigência
do dia que o síndico tome alguma atitude, pode se tornar uma perseguição. Isso é muito interessante e a gente já comentou aqui em outras vezes a questão de que nós, seres humanos, a gente é transgressor por natureza, né? A gente vem de fábrica nesse formato, a gente não foge. Todo mundo já transgrediu alguma coisa algum dia, né? Eu sempre costumo brincar, Bruna, que alguns transgridem tanto que tem a sua liberdade retirada pelo Estado, né? Dependendo da circunstância. Exatamente. Mas todo mundo já fez isso, né? E uma coisa que eu acho interessante, e esse ano de 2025, eu tenho comentado aqui em Porto Alegre para alguns síndicos e o pessoal me diz: ah, é? Mas eu não sabia. Eu posso fazer isso? Daí eu digo assim: tu não. O presidente da Assembleia pode, tá? Em tese, que é o artigo 40 da Lei de Contravenção Penal, né? Em tese, a criatura, se ela tumultuar a Assembleia, ela poderia ser presa. E eu vou dizer para ti uma coisa, claro, eu desconheço alguém que tenha feito isso, tá? Não sei se procede, mas eu vou dizer para ti que eu fiz 2 pareceres nesse ano de 2025 para 2 condomínios distintos, aquelas situações onde a convenção prevê uma inscrição de chapa, né, para concorrer a administração do condomínio. Isso. E eram 2 situações que, dentre algumas dúvidas que estavam acontecendo, condutas antissociais estavam sendo articuladas, inclusive com histórico, né? E aí eu coloquei lá um item de recomendação, né, dizendo, olha, o advogado aqui recomenda que os candidatos, tinha um até que tinha 3 chapas escritas, que oriente, no sentido de que não seja necessário invocar, né, o artigo 40 da Lei de Contravenção. Bruno, eu vou te dizer assim, ó, foi um santo remédio, viu? Foi um santo remédio. O pessoal entendeu, foi transmitido, foi transmitido com êxito para todo mundo. A Assembleia teve ali alguns momentos de debate e fervor, como a gente chama, mas não foi alguma coisa assim que extrapolou. Porque a Assembleia é isso, né? A Assembleia é você construir, através de um consenso, a deliberação pro condomínio. Essa é a questão. O grande problema, e aí é uma coisa que eu vejo, tá? A gente comenta muito isso aqui, eu, a Márcia, a Jaqueline, e com todo mundo que a gente conversa em todo o Brasil, é que as assembleias, e isso é uma estatística que eu criei, e por que eu estou falando da Assembleia? Para quem está nos vendo aqui, tá? Porque, via de regra, a Assembleia, em todas as convenções, ela estabelece lá, ela é o órgão maior de deliberação dos condomínios, né? Algumas com quórum qualificado, outras com maioria simples para deliberar. Porque na Assembleia é muitas vezes que o antissocial tem o palco para ele realmente ter uma atitude um pouco maior, né? Não é só no dia a dia do condomínio. As assembleias, a estatística que eu tenho é assim, uma pequena minoria dos condôminos quer o bem do condomínio, vai tirar dinheiro do bolso, gastar o seu tempo para ir lá. Uma outra pequena minoria, não importa o que tu faça, vai falar mal de ti sempre. E a grande esmagadora maioria paga o seu boleto, vive a sua vida, quer ser feliz e não se mete. Então, né, ontem, casualmente, eu estava numa assembleia para deliberar uma reforma de fachada de um condomínio de 50 unidades e nós tínhamos, com procurações, 9. Né, e uma obra extremamente cara. Por quê? Porque a assembleia de condomínio ela acabou se tornando, ela ganhou um estereótipo de ser uma bateção de boca, onde você muitas vezes vai trazer as suas dores, muitas vezes extrapolando e caracterizando uma questão antissocial, quando na verdade deveria ser um lugar de debate, ok? O debate ele é fundamental. Discordar também é importante com o seu ponto de vista, mas muitas vezes acaba afugentando as pessoas quando deveria ser o contrário. Deveria ser o momento da gente poder fazer essa construção para o bem do condomínio, que é isso que todo mundo quer, né? E essa é que é a grande questão.
Eu retomo o que eu falei anteriormente. Somos transgressores por natureza. Então, dentro do condomínio, parece que o governo, vamos dizer assim, ele está mais próximo a mim. Então, tu tem que fazer o que eu quero. Como assim? É eu que estou aqui. Então, a gente... E aí, muitas vezes, isso acaba extrapolando, acaba trazendo para essa questão antissocial. Eu queria te ouvir, Bruna, por um ponto, né, fazendo essas minhas considerações, e isso é uma discussão, depois eu vou trazer o meu ponto de vista sobre isso. O que é o antissocial? É aquele que transgride regras, né? Lei, convenção, regimento interno. Tu entende que o inadimplente pode ser considerado antissocial? Porque ele transgride a regra do pagamento da cota? Qual é o teu entendimento sobre isso? Entendo sim, exatamente, porque existe uma obrigação de arcar ali com o pagamento do condomínio, e claro, a gente entende que algumas pessoas podem ter situações momentâneas ali, né, por um período, e que não quitam o pagamento do condomínio, mas a gente que trabalha com condomínio, eu atuo há 10 anos, e eu tenho condomínios, por exemplo, que todos os anos nós fazemos acordo com a mesma unidade, né, então ela paga o acordo, deixa as parcelas, as taxas a vencer, vencendo ao longo do pagamento do acordo, né? Entendo. Confesso, Ramon, que eu nunca apliquei nenhuma sanção, nunca orientei nenhum síndico a aplicar uma sanção por condomínio antissocial pelo devedor contumaz, né? Mas eu entendo que sim, que ele poderia ser responsabilizado, sim, ter uma multa mais gravosa. Porque é interessante isso do antissocial, que a legislação, e até ela está mudando, mas ela vem numa linha muito parecida, de que você vai conceder àquela pessoa a possibilidade de mudar o seu comportamento. Né? Então, você vai fazer uma notificação, você vai fazer uma multa, essa multa ela pode ser aumentada em até 10 vezes a taxa condominial, e aí sim você pode mover uma ação, se nada mais, né? Se doer no bolso não solucionar, você pode mover uma ação buscando aí, através do direito da justiça, afastar aquela pessoa da sua unidade, né? Do convívio com aquele condomínio. Mas você veja como a legislação, o legislador, ele pensou nisso, né, que nós temos essa natureza da transgressão e que, às vezes, eu escuto muito, eu nem sabia que isso não podia aqui no condomínio, quando recebe uma cartinha, né, e aí a gente percebe que, dentro do condomínio, então, o síndico ele precisa ter essa dosimetria, agir de forma a comunicar, advertir, notificar, enfim, justamente para possibilitar isso, e também levar a Assembleia para aumentar essa multa. Mas, retomando o que você falou, Ramon, sobre a questão da contravenção penal. Já tive casos de condomínio, de assembleia, que a gente vai no edital, coloca lá, né, aquele que perturba o trabalho alheio, enfim, pode ser condenado, né, já coloca o artigo da contravenção ali no próprio edital, já faz a leitura, já deixa bem claro ali, elege o presidente reiterar que, ó, pessoal, quem perturbar aqui, né, já tive assembleias de destituição de síndico que nós tivemos que chamar o apoio policial também, né, porque realmente era uma situação muito fervorosa. Já em alguns momentos sendo presidente da Assembleia, como jurídico, sendo eleita presidente ali para aquela Assembleia, já levantei esse artigo, né, já solicitei que pessoas, né, diminuíssem ali a sua intensidade. E o doutor André Junqueira, ele fala muito sobre o sofista condominial, né, que você falou sobre a questão das assembleias, que é aquele que ele não quer resolver, ele só quer pau. Ele só quer falar, argumentar bonito, colocar o síndico contra os próprios moradores, e aí você percebe que, na verdade, o que ele quer mesmo é ter atenção dos condôminos, às vezes sem... Já presenciei situações que o condômino, ele fala sem fundamento jurídico nenhum, mas ele fala tão bem, ele tem uma oratória tão boa que as pessoas acabam comprando a ideia que ele está trazendo, né? Agora, final de semana, nós vamos ter uma assembleia
teve que ser reconvocada pela síndica para uma chamada de capital, justamente por um desses moradores, né, que levou todo mundo a acreditar que a chamada de capital para fazer a pintura predial ali é muito alta para aquele condomínio, que é um condomínio baixa renda, enfim, e que a síndica tem que rever. E aí o síndico ele começa a se apertar, porque todo mundo começa a concordar, principalmente quem tem grupo aberto, condomínio que tem grupo aberto, enfim, o síndico se sente retraído ali e acaba tomando atitude para conseguir convencer os moradores que não é bem aquilo. E o momento é a assembleia, né? Mas realmente tem muito disso, abusando do direito de falar em assembleia, de questionar o síndico, acaba colocando aquilo ali como um ponto de negatividade para a gestão, né? E muitas vezes pelo condômino já ter atitudes, não digamos assim, violentas, antissociais, de enfrentamento dos demais condôminos, que ele enfrenta o síndico com uma rispidez maior, o síndico se sente intimidado nesses momentos de assembleia, porque quando vê aquela pessoa que vai levantar e vai falar, o síndico se intimida, se guarda toda as argumentações que ele teria para expor em assembleia por causa daquele condômino, que ele sempre sabe que ele vai indicar erros, vai falar mal e vai trazer problemas para aquela assembleia e tumultuar. Aí muitas vezes os condôminos perdem oportunidades de esclarecimentos, como foi no caso desse que a Bruna acabou de nos expor. Aí traz um prejuízo para o condomínio, porque essa obra que eles poderiam já ter iniciado vai ter que fazer uma nova assembleia, pagar uma nova assembleia. Isso tudo é prejuízo e gasto. As pessoas têm que começar a entender também isso. Esses condôminos que querem sobrepor as suas vontades pessoais dentro do condomínio. Que não é só a vontade dele, é uma comunidade. A comunidade inteira tem que ser respeitada. Se todos votam por aquilo, é aquilo que vai ser feito. É o benefício de todos. Isso é viver no condomínio. Isso é uma coisa que a Márcia tá colocando e que a Bruna também nos traz aqui exemplos, né? O fato de você viver na comunidade, a Bruna falou sobre a questão do direito absoluto e tudo mais, e esse direito absoluto muitas vezes a gente escuta, né? O tempo todo, mas sou eu que pago, o condomínio é nosso e tudo mais. E aí tu tem que vir dizendo, mas você tem ali a fração. E isso é uma coisa importante, a gente sempre bate nisso no síndico, que o coletivo se sobrepõe ao individual, quando o assunto é o interesse de todos, né? O melhor exemplo disso que a gente está trazendo, muitas vezes, é o debate da locação da curta temporada, né? Ah, mas lá no inciso 1º do 1335 diz que eu posso dispor livremente e tudo mais, né? Não, pois é, mas é que tem entendimento que se for colocar em risco um dos 3 S's, né, que é a segurança, não, você não pode, e o condomínio tem o direito de deliberar sobre isso, e se for contrário, você não vai poder fazer sob pena de ser acatado, né? Isso até tem sido eu trouxe essa questão porque nesse ano de 25, aqui em Porto Alegre, eu tenho presenciado, pedido minha participação em assembleias, inclusive, justamente pelo hóspede, né, da locação da curta temporada, ser ele o causador da desordem, né? Teve uma das primeiras assembleias desse ano, lá em fevereiro, votaram, 1/4 de condôminos chamaram uma assembleia para destituir o síndico. Por quê? Porque o síndico estava multando as unidades que estavam. É um condomínio que foi pensado desde a sua implantação para ter locação de curta temporada, né? Então tinha uma pessoa lá, dona de 12 unidades, que ele sozinho representava 1/4, né? E aí pegou mais alguns ali, claro. Por quê? Porque perdeu-se o controle ali, e realmente eram situações assim, de pessoas urinando na piscina, que traziam pets para dentro do condomínio, e o animal, que é irracional, né? Porque o tutor é que é o X da coisa, o pet não tem absolutamente culpa nenhuma nessa história, mas fazendo suas necessidades no corredor do condomínio ou na escada, e aí essas pessoas se sentiram, essa pessoa principalmente se sentiu afrontada, né? Não, nós precisamos ver um outro síndico, então, porque esse não tá. E eu me lembro que na Assembleia ele pontuou ali
né, com provas, eu auxiliei ele todo nessa questão. Então, não é uma coisa que você pode fazer o que você quer, né? Muitas coisas, sim, você pode, da porta para dentro é contigo e tudo mais, mas eu acredito que essa seja a maior dor dos condomínios, porque o antissocial, né, e o Dr. Wander Andrade, ele sempre cita um exemplo que aconteceu lá em São Paulo, de um condomínio que as pessoas estavam saindo de muleta ou de bengala de um condomínio para se defender de uma pessoa, né? Quando eu tenho um caso mais extremo assim, é uma coisa. Quando eu tenho daqui a pouco alguém, e eu já vi isso acontecer em condomínio, em assembleia, do antissocial levantar no meio da. E é um antissocial assim, gente, olha, ele não batia em ninguém, ele não quebrava nada no condomínio, mas ele fazia festa todo final de semana. Né? Já vi ele dizer assim, não sei, Bruna, se já passou por alguma coisa parecida, dele olha, já bota aí umas 2 multas a mais pra mim aí, porque eu vou fazer umas 2 festas de hoje até o próximo DOC aí, então já coloca aí, porque eu já vou fazer. Esse tipo de pessoa, tá? Não é a multa pecuniária que vai resolver o problema. Teve caso de um jogador de futebol que também Um aconteceu jogador de isso, né? futebol, né? Isso é muito comum. Na cidade de Campinas tem um caso muito notório que se conhece, né? Que ele fazia muita festa na cobertura, os condôminos se reuniram, eles iam comprar a cobertura dele, cada um ia dar um pouco ali, e ele olhou e disse assim: não, eu compro todos os apartamentos de vocês, mas eu não vou sair da minha cobertura, né? Então, assim, ó, essa mudança, se for aprovada, né, a redação do Código Civil aí que vai trazer, eu espero que se fortaleça ainda mais esse sentimento de combate ao antissocial, porque hoje a gente não tem a palavra expulsão no código, né? Eu não tenho essa questão. Eu tenho jurisprudências que a gente vai se apegando, e eu tenho ali o parágrafo único do 1377 que fala da questão dos 3/4, que eu posso aumentar. Mas volto a dizer, e eu por experiência digo, né, Bruna? O momento em que tu chega em cobrar de 2 cotas para mais, já não vai resolver. Não é. Ele já pagou ali um percentual, ele chegou a 1 cota mensal, não vai. Não é aquilo ali que vai realmente a ação judicial para poder inibir de uma vez por todas a retirada dele da massa condominial, que vai uma aplicação de multa e tudo mais, né? Senão realmente a coisa não vai andar. Não, e nós temos um caso aqui, por exemplo, você falou das áreas comuns, né? O condomínio é um condomínio alto padrão e ele sempre fazendo festa, enfim, e muita perturbação ali. Mas a última, porque nesse condomínio específico, o regimento ele determina que, em casos graves, o síndico e o conselho eles podem deliberar por você não suspender a tua possibilidade de locação dessas áreas por determinado tempo, 3, 6, 12 meses, né? E nesse caso, depois ele recebendo multas, enfim, ele continuou locando o salão de festas. E esse condomínio ele tem um salão social e um salão gourmet. E aí ele identificou lá que não tinha alguns pratos, algo lá no salão dele, locou. Ele foi no outro salão, né? Ele é por liberação por facial se você tem a locação daquele espaço. Como não estava abrindo a porta, porque ele não tinha locação daquele espaço. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Uhum. Diminuiu aqui, desculpa. Como ele não tinha a locação daquele espaço do salão gourmet, ele esmurrou a porta, né, num chute. Ele abriu a porta, estourou lá a porta, pegou o que ele tinha, enfim, o que tinha ali dentro do salão e levou para lá. E aí, quando a síndica questionou ele falou, mas é meu condomínio, eu moro aqui, eu posso ter acesso, como vocês não me liberam isso? Tem que ser tudo liberado para nós, enfim. E aí, foi multado, né, valor financeiro, pagou, mas o que ele recorreu? Pelo fato de que foi estipulado que em 3 meses ele não vai pagar o salão de acordo com aquele regimento. Então, ele fez um recurso exclusivo à Assembleia da impossibilidade de locar o salão. Então, o valor financeiro, ele pagar o conserto da porta, já está na conta, né? Mas o fato de ser proibido de locar, que doeu. Então, o condomínio antissocial, quando o legislador ele vem trazendo a possibilidade expressa ali da expulsão do condomínio antissocial, ele vai trazer uma clareza muito grande,
Porque o condômino, ele vai saber que ele pode ser multado, mas ele também pode ser expulso, e isso vai estar claramente na legislação. Então, quando você cola a legislação lá na advertência ou na multa, e constar lá, né, sob pena de exclusão, né, aí o negócio vai ficar diferente. Eu creio, Ramon e Márcia, que a gente vai ter um pouco mais de sossego aí em algumas causas que realmente a pessoa acha que o limite dela não existe, né? Exatamente. E Bruna, vamos falar um outro tópico agora. Conta um pouco do teu curso Evolua Síndicos. Pois é, meu bebê, meu filho aí, há muito tempo para nascer, né? E depois do evento do Enasex esse ano, e há muito tempo, meus colegas, o Dr. Ramon, a doutora Márcia, também fazem parte da comunidade Expert Condomínios, que é ministrada pela doutora Andrea Resch. Eu faço parte da comunidade desde o ano de 2020, ali, posterior à pandemia. E eu sempre disse a ela que eu tenho um sonho, uma aspiração dentro de mim, que é repassar conhecimento, né, que é aliviar um pouco desse sofrimento do síndico, dessa solitude que ele tem como administrador, CEO daquele condomínio. E às vezes as pessoas o veem apenas como um mero funcionário, então você está aqui a meu serviço, e às vezes nem humano você é, não é mesmo? E diante desse pensamento de realmente trazer um pouco de clareza para o síndico, como que você tem que atuar, como você deve atuar para não sofrer dentro da tua gestão, nasceu o Evolua Síndico. Então, desde 2020, conversando com a Andrea, né, foi uma sementinha, enfim, e ele nasceu nesse ano de 2025, a nossa primeira turma encerrou agora no começo de agosto, e é justamente para isso, são aulas teóricas, mas com exercícios práticos ao longo da semana, para que o síndico possa implementar no seu condomínio as ideias do assunto que nós falamos ali durante a aula. São aulas semanais, são 15 aulas, e é um curso rápido, mas para que realmente o síndico se sinta com mais postura, né? Realmente tenha um resguardo maior, uma confiança e um conhecimento, que é o que o Ramon falou. Eu nem sabia que poderia. Não, se é por falta de conhecimento, então eu estou aqui para te falar. Você tem meios de combater o condomínio antissocial ou de se resguardar da eventual alegação de stalking, de perseguição, ou mesmo ter assembleias mais participativas, porque nós percebemos que existem erros do próprio síndico, que às vezes afastam os moradores da assembleia, né? Ou formas que pode melhorar ali o ambiente da assembleia para que os condôminos se sintam mais abertos a participarem, né? Limitar o direito de fala ali, né? Não deixar que a pessoa se estenda 30, 40 minutos, mas conceder a todos o direito de fala, enfim. Então, são pequenos pontos que a gente traz nas aulas semanais para que o síndico consiga ter clareza e consciência de como ele pode melhorar a sua gestão. Então, o Evolua Síndico nasceu junto com a SEX, e convido você, síndico que nos ouve, me siga no Instagram para acompanhar a abertura da próxima turma aí no início de setembro, e com certeza, justamente como o podcast, né, como o Chamo Jurídico, ele também traz muito conhecimento que é aplicável aí para os síndicos. Muito legal. E nós estamos aqui, infelizmente, com o nosso tempo já passando, quase estourando o nosso tempo. Bruna, muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, por trazer esse conhecimento riquíssimo que tu tem, por estar sempre pronta para auxiliar o mundo jurídico, para auxiliar aos síndicos, condôminos, não só em Cascavel, mas pelo país inteiro. Porque hoje em dia, no mundo digital, a gente consegue um atendimento eficaz e de excelência através das redes. Queria também agradecer aos nossos patrocinadores, LCD Condomínios, Sinos Vale Engenharia, aos apoiadores institucionais, SEX, que nos presenteou com a Bruna, Anacom, Condomínios pelo Mundo e Conase. Vocês viram a importância
de ter a compreensão de que é um condômino antissocial, de todo o passo a passo que tem que ser feito para conseguir ingressar judicialmente, a importância de ter um conhecimento, a importância de vocês terem um jurídico que tem conhecimento de todo o processamento para chegar ao antissocial, de como é feita essa jornada, de como são coletadas as provas, de como devem ser feitas as notificações para um final esclarecedor para toda a comunidade condominial e que traga somente benefícios a todos. Muito obrigada, Ramon. Tuas considerações? Quero agradecer a Bruna por ter vindo aqui contar um pouquinho da história, da vivência dela, do conhecimento. Sigam ela nas redes sociais, ela vai depois compartilhar ali na fala final dela as suas redes. E principalmente assim, a mensagem que a gente deixa, né, para o síndico: estejam atentos, prevenir é melhor que remediar, transformem esse ditado de teoria ele em prática, né? Cuidem, conversem, dialoguem, né? E acima de tudo, não deixem de tomarem as atitudes que forem preciso e, acima de tudo, se capacitem cada vez mais, porque hoje a gente trouxe aqui algumas coisas que muitos que estão nos assistindo com certeza não sabiam, outros talvez já passaram por essa situação e aprenderam na dor ali como é que tem que fazerem, tá? Nosso agradecimento. Bruna, a palavra está contigo para a tua fala final. Muito obrigada, gente. Nossa, passou tão rápido, eu nem vi. Uma delícia estar com vocês, conversar sobre condomínio é tão enriquecedor até para nós que estamos o dia a dia conversando, né? Como o Ramon falou, me sigam aí no Instagram, @brunarefati, 2 Fs, 2 Ts e no final. E claro, olha, o podcast de vocês maravilhoso, uma delícia estar aqui, estou maravilhada, vou sair energizada aqui para trabalhar aí na sequência. Um beijo grande, um abraço e nos vemos aí, Ramon. Nos vemos no próximo outubro aí, no próximo em BH, e Marcinha, nos vemos em outubro aí, no próximo evento da Sexo. Um beijo, obrigada, gente. Muito obrigada a vocês que nos assistiram hoje. Sigam nossas redes sociais, estamos no Instagram, estamos no TikTok. Ativa o sininho para acompanhar os nossos episódios. Muito obrigada pela sua presença e muito obrigada pela sua audiência. Até mais! Tchau, tchau, gente. Até mais.